Garantia da ordem pública. Tá? Ou seja, pessoal, é o receio de que esse cidadão, se ele permanecer em liberdade, ele vai continuar delinquindo. Então você pega, por exemplo, você pega um cara que praticou um crime de roubo, praticou um crime de roubo, ou praticou um crime de tráfico de drogas. Tá, doutores, qual é o perigo que ele provoca para a sociedade que ele vai continuar delinquindo? Você olha para os antecedentes dele. Então você olha lá nos antecedentes dele. O cara já tem outros 2 inquéritos pelo mesmo motivo, crimes patrimoniais ou tráfico de drogas, já está respondendo a outra ação pelo mesmo delito. Doutor, isso significa dizer o quê? Eu não preciso fazer um curso na NASA para descobrir que esse cara, se eu deixar ele solto, ele vai continuar traficando, ele vai continuar furtando, ele vai continuar roubando. Não tem jeito. Tá? Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia básica, tá, da garantia da ordem pública. Se eu pegar e deixar esse cara solto, qual é o perigo que ele vai provocar? Ele vai continuar delinquindo. Tá? Agora, o juiz também tem que levar em consideração uma outra questão aqui, que é esse binômio, gravidade da infração mais a repercussão social. É claro, doutores, que a gravidade da infração por si só, ela não é um motivo idôneo para pegar e decretar a prisão preventiva. Eu tenho que analisar o conjunto. E tem um detalhe, isso é uma questão muito recorrente. Quando a gente fala em gravidade da infração, ele não está se referindo à gravidade em abstrato do crime, porque abstratamente todo crime é grave. Ele está se referindo à gravidade concreta. É naquele caso lá, naquele caso específico praticado pelo acusado, onde está a gravidade, onde está a repercussão social negativa daquele delito. E aí vocês veem várias situações, doutores. Por exemplo, a quantidade e a natureza da droga por si só é motivo idôneo para você decretar a prisão preventiva? Esse entendimento já está sendo bastante discutido atualmente. Diz que não é o suficiente. Não é suficiente. Então, doutores, a garantia da ordem pública, eu não tenho uma fórmula matemática, eu tenho que avaliar cada caso concreto. Cada caso concreto. Então, por exemplo, se você tem um cara primário, sem antecedentes criminais, o cara não tem antecedentes criminais, o cara nunca se envolveu, é a primeira vez que ele está indo às barras da justiça. Doutores, qual é o risco que ele oferece para a ordem pública se eu manter esse cara solto? Você está entendendo? Então é essa discussão que você tem que levar em consideração. Tá? O Código fala em garantia da ordem pública ou econômica. Tá? E aqui, é claro, ele está se referindo de forma específica a crimes contra a economia popular, por exemplo. Tá? Então, não é porque o crime é praticado contra a economia popular, doutores, por si só, que eu posso decretar a prisão preventiva. Eu tenho que pegar e levar em consideração o quê? Qual é o perigo que ele oferece para a sociedade se eu deixar esse cara solto? Então, por exemplo, olha para a tela. Crimes que tenham por objetivo limitar, falsear ou prejudicar a livre concorrência, dominar mercado, aumentar arbitrariamente lucros, exercer de forma abusiva a posição dominante. Então esses crimes são crimes genéricos contra a ordem econômica. Mas é claro, isto por si só não é o suficiente, eu tenho que verificar o quê? Qual o perigo que o status libertatis dele provoca, doutores, na sociedade. Então esse cara, se eu deixar ele solto, ele vai continuar delinquindo? Aí sim eu poderia prendê-lo. Lembrando que essas situações aqui, elas não são concomitantes, tá? Qual seria uma outra situação que eu poderia pegar e decretar a prisão preventiva? Desde que houvesse prova da materialidade da autoria, se for conveniente para a instrução criminal. Então, essa situação, ela ocorre muito, doutores, naquelas hipóteses em que o cara alicia testemunha, o cara forja provas, destrua ou oculte elementos que possam servir de prova. Então, ele está atrapalhando o processo. Tá? Então, são situações que o cara está literalmente atrapalhando o processo. Por isso que é conveniente para a instrução criminal. Então, por exemplo, o simples fato do cara ser revel no processo não é um motivo idôneo para você decretar a prisão preventiva dele. Tá?
Perceberam? Então, por conveniência da instrução criminal. E depois, para a aplicação da lei penal. Doutores, essa situação ela vai ocorrer quando? Quando ocorre risco de fuga do distrito da culpa. Então, se eu tenho razões fundadas e de forma concreta de que esse cara ele vai vazar na braquiária, ele vai fugir, eu nunca mais vou conseguir alcançar ele. Então, nessa situação, o que eu faço? Eu posso prendê-lo preventivamente de maneira a assegurar que a lei penal vai ser aplicada. Então, eu vou conseguir condená-lo e fazer com que ele cumpra efetivamente a pena. Então, somente diante de riscos concretos e efetivamente demonstrados de que ocorre a possibilidade do cara se furtar a aplicação da lei penal, que o juiz poderia, então, decretar a prisão preventiva dele. Até porque eu tenho, por exemplo, situações em que eu tenho uma medida cautelar, eu posso reter o passaporte dele, por exemplo. Tá certo? Então, o que eu preciso para pegar e decretar a prisão preventiva? Vamos lá. Eu preciso dos pressupostos. Quais são os dois pressupostos? Que é o fumus comissi delicti ou o fumus boni iuris, prova da existência do crime e indícios de autoria. Pronto. Isso por si só basta? Não. Eu preciso de um dos três fundamentos. Garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Tá? Eu preciso juntar os dois pressupostos com um desses fundamentos. E é claro, doutores, para que o juiz possa decretar a prisão preventiva, ele precisa decidir isso e de forma devidamente fundamentada. Tá? Porque o 315 do CPP agora ele estabelece um monte de regra para considerar uma decisão devidamente fundamentada, que inclusive você vai ter que ler.